Uma coisa que eu tenho percebido, a gente tem que aproveitar essa tecnologia. Eu não sou dessa geração aqui, esse negócio para mim é um bicho de 7 cabeças ainda. Esse negócio de tecnologia, eu tenho que me esforçar para pelo menos conseguir mexer nessas coisas. Na minha época não tinha isso. Eu lembro que quando meus pais compraram uma televisão de controle remoto, ela tinha 14 polegadas. Hoje é monitor de computador, né? Se brincar nem acha, né, Samuel? De 14 polegadas. Nossa, mas que alegria! Você não precisava levantar do sofá para mudar de canal. Era a glória. Hoje você faz isso com o celular. Não é verdade? Faz isso com o celular. Então, ou seja, mas nós precisamos aprender. E uma coisa que eu tenho aprendido é gravar as palavras. Quando alguém vai orar por mim, eu falo, irmão, só um minuto. O pastor tem uma palavra profética para a sua vida. Eu falei, aleluia, só um minuto. E aí eu falo, o que você está fazendo? Mandando mensagem? Não, estou ligando aqui, eu vou gravar. E eu gravo todas as palavras quando alguém vem orar por mim. Se tiver uma palavra profética para liberar, sinta-se à vontade, eu vou ter a liberdade de também gravar. Depois eu vou ruminar nessa palavra. E eu tenho certeza de que essa palavra de hoje, ela tem o endereço certo, que é a sua vida. E a minha também. Aleluia. Por quê? Quantos aqui, sinceramente, têm passado por problemas nesses dias? Levanta a sua mão. Não tenha vergonha. Estou levantando aqui porque eu tenho. Não importa qual área, seja no casamento, seja na sua vida financeira, ou profissional, ou ministerial. Quantos têm passado por problemas? Você tem passado? Outra pergunta aqui. Quantos aqui, sinceramente, sentem-se cansados por causa desses problemas? Levanta a sua mão. Você sente cansaço? Veja bem, uma das estratégias que o inimigo usa para te desanimar é fazer com que você foque no problema. Os problemas existem, sim ou não? Sim. São reais? Sim ou não? Muitas vezes são físicos. Tem uns probleminhas aí chamados de boleto, que é físico, e está na mão. Ele tem endereço, ele sabe o seu endereço, ele sabe te achar impressionante. Se você for olhar, ele tem até o seu CEP e CPF também. Credo. Acontece isso lá com você ou só com esse que nos faz? Então, o problema ele está aí. A Bíblia já diz que no mundo tereis o quê? Aflições, lutas, problemas, gigantes. Mas qual deve ser a postura de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de alguém que sabe que existe um pai cuidando de você? Lembrando que hoje é Dia dos Pais, aleluia. Quantos pais nós temos aqui? Filho de ter você que é pai aí, você fala que eu sou pai, aleluia. Glória a Deus. Já levanta o teu troféu, glória a Deus. Quero orar pela sua vida hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode ficar de pé, quero orar por você. Pai, nós louvamos ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é Pai. E nós estamos aqui para segui-lo como modelo. Assim como o Senhor, ó Deus, é rico e revestido de sabedoria, de graça, de favor, ó Deus, também venha revestir cada um desses pais, ó Deus, para serem mordomos daqueles que o Senhor tem nos dado, que é a nossa recompensa, que é o nosso galardão, que são os nossos filhos. Oramos, ó Deus, para que o Senhor dê a eles toda sorte de suprimento, seja financeiro, seja da palavra sábia no momento pesado, seja na atitude, seja no exemplo, seja no testemunho, em nome de Jesus.
Senhor, eu quero declarar que essa figura que o mundo tenta destruir, o Senhor valoriza, e o Senhor de fato vai liberar sobre a sua vida, e já liberou sobre a sua vida essa graça, esse favor, essa bênção. Em nome de Jesus, seus filhos verão em você o verdadeiro testemunho, e eles se alegrarão e saberão de que você não é somente pai, mas é um instrumento vivo enviado por Deus para a sua edificação, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia! Glória a Deus! Pode ser sentado, irmãos. Muito bem. Essa palavra ela fala a respeito de, em meio aos problemas, descanse. Fale com a pessoa que está ao seu lado assim, em meio aos problemas, descanse. Fala com a pessoa que está do outro lado agora. Fala assim, em meio aos problemas, descanse. Fala com a pessoa que está atrás de você. Fala assim, em meio aos problemas, descanse. Fala para a pessoa que está à sua frente. Essa pessoa bonita que está à sua frente. Fala assim, em meio aos problemas, descanse. Aleluia, eu tomo posse disso. Sabe, para que eu possa descansar, eu preciso ter uma atitude diferenciada. Que atitude é essa? A atitude do rei. O rei é alguém que sabe descansar. Posso ouvir um amém? Amém. Há uma verdade muito poderosa sobre o descanso. E de fato eu oro para que hoje nós venhamos ter revelação disso, para que você entenda. É a verdade que podemos descansar em meio aos muitos, inúmeros desafios que nos são colocados. Problemas, dificuldades, que vêm para roubar, remover o seu descanso. O Senhor quer te ensinar algo contrário, é você descansar em meio deles. Amém. Você está me entendendo? Amém. Eu quero te dar uma chave para isso hoje. Quantos precisam disso? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, deixa eu te lembrar algo. Amanhã é segunda-feira. Para muitos, olha aqui para mim, para muitos, segunda-feira é um dia de peso, de angústia. Agora até amanhã, as pessoas ficam pesadas. Em vez de começar a semana no descanso, já começam fatigadas, pesadas, oprimidas. E isso não é de Deus. Não é de Deus. Olha só, a palavra nos ensina que o Senhor, nosso Deus, Ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, e não na ausência deles. A Bíblia está dizendo que o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. A Bíblia poderia dizer o seguinte: eu vou preparar uma mesa para vocês na ausência dos seus inimigos. Quando você não tiver inimigo, quando você não tiver problema, eu vou preparar uma mesa, um banquete, algo sobrenatural para você. Mas não é isso que a Bíblia afirma. Olha só, se você puder abrir Salmo 23, 5. 23, 5, a Bíblia diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Os seus inimigos, os seus problemas, suas dificuldades, as suas lutas, verão o seu cálice transbordar. Cálice fala das respostas de Deus sobre a sua vida. Enquanto as lutas vêm para remover, para trazer peso sobre a sua vida, para remover o descanso, para trazer cansaço, dúvidas, incertezas, os seus inimigos verão de fato o cálice transbordando. As respostas de Deus vindo de uma maneira tão expressiva, abundante, que muitos verão em você tanto
tanto favor que não vão entender. Eu não consigo compreender. Eu sei dos problemas que você está vivendo, eu conheço as suas lutas, mas é impressionante o quanto você é abençoado. É impressionante o quanto eu vejo as bênçãos de Deus na sua vida. Quantos aqui de fato querem ver isso? Quantos aqui de fato querem viver isso? Oh, irmãos, eu quero. Esses dias estava passando por uma situação e estava preocupado de fato com algumas coisas, mas de repente passei um dia inteiro fadigado com isso, mas de repente eu parei e falei: peraí, eu estou entrando em contradição, eu não estou aplicando a palavra de Deus na minha vida. A Bíblia me ensina a descansar, e eu estou ficando mais cansado. Não, eu vou mudar isso agora. Então veja bem, o inimigo quer gerar, promover, derramar sobre a sua vida cansaço. E aquele que está cansado, ele teria ânimo para quê? Aquele que está cansado, ele vai conseguir, por exemplo, trabalhar mais para ter mais dinheiro e pagar as contas? Não, pelo contrário, ele vai parar, ele vai pisar no freio, ele vai puxar o freio de mão. Mas não é essa a nossa postura. A nossa postura é do eia, subamos. Aleluia. A Bíblia fala ainda de subir. Subir, você vai gastar mais energia ainda. Sim ou não? Diz o ditado: para descer todo santo ajuda, né? Mas para subir, filho, é mais difícil aos olhos naturais. Porque para nós, meu filho, nós vamos subir como águias, que não se cansam, que não se fatigam. Nós somos os da fé. Nós não andamos segundo os padrões deste mundo. Nós andamos segundo o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos mostra. E a Bíblia nos mostra o seguinte: que você e eu devemos aprender a descansar. Não é quando o problema acaba, mas é quando você está no meio dele. Depois que ela acaba, é muito fácil. Graças a Deus, venci mais uma. Mas esse graças a Deus só é dado depois que acaba. Mas enquanto está vivendo, está na luta, está na angústia, está na insônia, está na preocupação, está na tensão. E aí você não desfruta de tudo aquilo que o Senhor tem colocado para você. A Bíblia fala que o Senhor preparou um banquete, uma mesa, e você nem está vendo que tem a mesa. Você nem consegue perceber as doçuras, os manjares, as bênçãos que estão ali sobre a mesa. Não conseguimos enxergar por conta dos problemas que tem tirado o nosso cansaço. E aí tem lá aquela picanha, aleluia, 3 dedos. Oh meu Deus. Mas você não consegue enxergar, porque você está pensando no problema, na luta de amanhã. Cada dia tem o seu próprio mal. A Bíblia já nos ensina isso. Se de fato amanhã já tem os seus problemas, por que eu vou antecipá-los? Por que eu vou trazer para o domingo? Porque no momento de receber a palavra eu vou estar pensando: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Não vou ter dinheiro, não vai dar, como é que eu faço? Vou ser processado, e aí entra e trava. Não consegue perceber aquilo que Deus tem para você. Por quais inimigos você está cercado hoje? Quais são os inimigos que estão te cercando nesse instante? Quais são? Sabe, é o inimigo do desemprego, é o inimigo da enfermidade, é o inimigo do conflito familiar, é o inimigo da briga matrimonial, é o inimigo da droga, é o inimigo da doença, é o inimigo da falta financeira. Qual é o inimigo que está te cercando nesse instante? Saiba que
apesar dele aparentemente ser maior do que você pensa que seja, o Senhor tem preparado uma mesa para você diante dele. Quando você senta à mesa para uma refeição, como é que você faz? A comida, ela não é simplesmente para comer, ela precisa ser saboreada, não é? Degustada. Agora tem gente que ele pega lá a marmita e faz assim, ó. Credo. Não deu para sentir sabor de nada. Né? Não é nem bom você misturar a comida. Você comer os ingredientes separados para você saber o que é cada um. Aí você pega aquela palha, joga farinha. É só para encher a barriga. Não, filho. O Senhor quer ensinar a desfrutar daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é, em nome de Jesus. Quantos aqui querem desfrutar do melhor de Deus? Sabe, você pode fazer churrasco com vários tipos de carne, mas tem umas que tem o seu lugar. Se você não sabe diferenciar uma picanha de uma mochiba, é porque você só quer encher a barriga. Mas tem umas que são diferenciadas, sim ou não? Cadê os apreciadores aqui? Então, glória a Deus aí, filho. Vem falando de churrasco, né? Entendeu? Então, o que o Senhor quer de fato é nos ensinar a descansar. Você não precisa esperar que todos os problemas sejam resolvidos antes de descansar. O Senhor quer te ensinar a descansar mesmo no momento que esses problemas estão enrolando. Aí é que está a chave. Aí é que está a chave daquele que confia. Está chovendo canivete, mas ele está em paz. Tem gente dando murro em ponta de faca, mas ele está em paz. Mas se você não fica aflito com esses problemas que estão acontecendo com você, e deveria, sendo que o Senhor está preparando uma mesa para mim diante dos meus inimigos, eu tenho que ficar aflito sabendo que o Senhor, que cuida das aves do céu, que cuida de todas as coisas, não vai cuidar de mim? Por que eu vou ficar aflito? Você acha que os passarinhos que estão dormindo nessa hora estão em insônia? Será que amanhã nós vamos ter semente? Será que amanhã nós vamos ter comida? Porque a Bíblia fala que eles não plantam e não guardam celeiros. Mas você pode observar que todos os dias, ao final do dia, o papo está cheio. É ou não é? E você acha que eles estão aflitos? Os passarinhos estão tudo com insônia agora nesse exato momento. Né? Piando lá, porque não sabem se vão encontrar a comida amanhã. Agora a Bíblia fala que muito mais nós, você é mais precioso, mais preciosa. Você acha que Deus não iria cuidar desse problema? Pastor, mas é muito grande. Bom, pode ser grande na dimensão que for, mas nunca maior do que o meu Deus. O Senhor é maior do que todas as coisas. Eu sou pai. Hoje é dia dos pais. E eu procuro fazer de tudo para os meus filhos. Mesmo em momentos de dificuldade que não dá, você esforça para que os filhos tenham. Não sei se isso testifica com algum pai aqui. Você esforça, você abre mão de coisas lícitas e justas para você, em prol dos seus filhos. E a Bíblia fala que nós somos maus, mas o Senhor é bom. Você acha que Deus não quer te abençoar? Você acha que Deus não quer que você descanse? Irmãos, não combina com o Senhor. Não combina. Lá em casa, apesar dos meus meninos terem idade para isso, todos os dias eles pedem: papai, só me cobre. Eu falo: não é possível, gente. Todo dia. Aí a Letícia: papai, só me cobre. Eu falei: filha, coberta. Vai, 1, 2, 3 e puxa.
Pronto, está coberto. Mas veja bem, eu faço primeiro, porque eu sou pai. Pai parece que fica meio bobo com essas coisas. Segundo, eu não vou ter muito tempo com eles, porque logo, vão casar, vão para o seminário, vão seguir sua vida. Então eu tenho pouco tempo com eles. Então vou aproveitar, desfrutar. Mesmo que seja cobrindo ali à noite. Terceiro, eles veem que tem um pai que cuida deles, que não vai deixá-los no frio, desabrigado, descoberto. E você acha que o Senhor não faz isso conosco todos os dias? Graças a Deus que quando eu deito, eu pego um sono mesmo. Aleluia. Eu durmo na queda. Sabe o que é dormir na queda? Você não sabe o que é dormir na queda? Dormir na queda é o seguinte: é quando a cabeça está indo em direção ao travesseiro, você já está no segundo sono. Porque ela bate, você nem sente. Aleluia. Graças a Deus por isso. Aleluia. Agora, tem alguém cuidando de nós. Tem alguém zelando por mim e por você. O que eu faço? Esses dias frios, eu coloco o despertador para despertar de madrugada. Para quê? Para ver se os meninos estão cobertos. Ou seja, eu interrompo o sono para ver se eles estão passando frio. Pastor, você sempre fez isso? Não, antes eu fazia o seguinte: eu ia para ver se eles estavam respirando. Tem gente que já fez isso aqui também. Você molha o dedo, e põe no nariz. Isso às vezes, várias vezes à noite, Então veja bem, e eles estão lá tendo o sono dos justos, mas sabendo que tem alguém cuidando deles. Tem alguém para ver se está respirando. Tem alguém para ver se eles não estão passando frio, ou se enrolou alguma coisa. Se nós que somos maus estamos fazendo isso, você acha que o Senhor não está fazendo coisas maiores pela sua vida? Então qual é a atitude que eu preciso ter em meio aos problemas? Fala para a pessoa que está do seu lado: descanse. Nós precisamos aprender a descansar. O mundo nunca pode entender nem fornecer descanso sobrenatural que só Ele dá aos seus amados. Você pode receber aí no seu e-mail, convites de resorts maravilhosos, mas nenhum deles vai proporcionar o descanso que só o Senhor pode dar. Aquele descanso é de uma semana, físico, sabe, para a sua alma, mas para o seu espírito é sabendo que os problemas te cercam, mas você consegue descansar, porque o Senhor, Ele é um oásis para nós. Oásis é um lugar de refrigério no meio do deserto, é um lugar onde tem água, onde a temperatura é fresca, onde tem sombra no meio do deserto. O Senhor é esse oásis para nós. O deserto pode estar aí, as lutas podem te cercar dos quatro cantos, mas no Senhor você tem descanso, você tem refrigério, você tem frescura. Quantos estão aqui comigo? O Senhor disse lá em Salmo 110:1: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Isso aqui é o Senhor Deus falando ao Senhor Jesus. Lá em Efésios 1, versos do 20 ao 23, a Bíblia fala o seguinte: o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. O nosso Senhor Jesus, olha que coisa tremenda, ele voltou ao Pai, e o Pai lhe disse: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando, nos tempos bíblicos, quando o inimigo ele era derrotado, ele era levado acorrentado, o rei que teve a vitória, ele assentava-se no trono e colocava os seus pés sobre as costas desse inimigo, dizendo que ele venceu. É assim que o Senhor tem feito conosco. Aquele que muitas vezes vem tentando te derrotar, o Senhor é que está te dando a vitória sobre esses inimigos. E quando você se assenta, qual era a postura do rei ao se assentar? Quando o rei ou você se assenta, quando você está cansado, o que você faz? Quando o rei se assenta, isso fala na posição não somente de autoridade, mas também numa posição de descanso. Durante uma guerra, nunca participei de guerra, salvo essas guerras que nós temos aí, espirituais, mas eu imagino que é um ambiente de muita tensão, de muita pressão, porque pessoas ali do seu reinado morrem. Então eu vejo que é uma pressão muito grande sobre o rei, mas quando ele tem a vitória, que ele volta e assenta no seu trono, há descanso, porque ele coloca os seus pés sobre os seus inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa sobrenatural. A Bíblia nos diz que aquele que estão em Cristo Jesus tem todas as coisas nele. Então, significa que o próprio Deus está colocando os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, porque o Senhor deu essa vitória à igreja, que somos eu e você. E se nós temos essa, nós podemos descansar em Cristo, porque cada dia que passa, os inimigos derrotados da doença, os inimigos derrotados da pobreza, da depressão e de todo tipo de maldições estão sendo colocados sobre os nossos pés. Aleluia. Essa é uma grande verdade que eu e você precisamos ter. Quem está fazendo a obra não sou eu e nem você, é o Senhor. Para falar a verdade, Ele já fez, a obra já está consumada. Qual é o meu descanso? É apropriar de tudo aquilo que o Senhor já fez por mim na cruz do Calvário. Primeira coisa que eu preciso entender aqui a respeito de como descansar em meio aos problemas, como descansar em meio às lutas. Primeira coisa, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10 versos 11 a 13, olha, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Olha que coisa triste. A pessoa está lá fazendo um serviço para remover pecado, mas o trabalho dele nunca vai remover. Mas olha só, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga, para sempre. Para sempre. Fala com a pessoa que está do seu lado, para sempre. Para sempre. Não é por um momento, não é só para agora, não é apenas para amanhã. Diga, é para sempre. O único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus, guardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Isso diz Hebreus capítulo 10 versos 11 a 13. Então, no Antigo Testamento, meus irmãos, o sacerdote tinha que ficar ministrando diariamente, porque o trabalho deles nunca terminava. Então eles podiam descansar, sim ou não? Quando é que nós descansamos? Fala para a pessoa do seu lado, você descansa quando o trabalho acaba.
Não é verdade? Você trabalha, o seu serviço vai até às 18 horas. Então, você sai às 18 horas, missão cumprida. Você descansou. Amanhã tem mais, mas por hoje, acabou. Não é desse jeito? Você descansa quando o serviço acaba. Eu mudei recentemente. Essa semana que nós vamos descansar. Por quê? Foi onde a casa tomou cara de casa. Você entrava na sala, estava cheio de caixa, de sacolas, móveis fora do lugar. Então, quando é que nós vamos descansar? Quando a casa estiver pronta. Quando é que você vai descansar? Quando você terminar o serviço. Só que o serviço desses ministros não terminavam, não acabavam. Mas Jesus veio em um único sacrifício, ele concluiu essa obra. Então, os sacrifícios que eles ofereceram nunca poderiam tirar os pecados, mas o Senhor Jesus veio e removeu todos os pecados. Sendo assim, a obra foi concluída, a obra foi consumada. Pastor, e esses ministros, o que eles fazem agora? O que você acha? Se a obra está concluída, o que ele vai fazer, filho? Fala para a pessoa que está do seu lado, descansa. Você é ministro de Deus. Chegou a hora. Fala para ele, chegou a hora do seu descanso. Fala para ele assim, ó, está na hora de descansar. Diga aleluia. Então, veja bem, na cruz Jesus conquistou os inimigos, né, do pecado, da pobreza, da morte. Ele venceu. Então logo eu e você podemos agora descansar. Aleluia. Segundo, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. Primeiro princípio, Jesus estava sentado porque o trabalho está terminado. Acho que eu não falei, né? O primeiro princípio, Jesus está sentado à destra de Deus porque o trabalho foi terminado. Ele concluiu a obra. Então ele pôde sentar. Segundo princípio, nós estamos assentados com Cristo. Aleluia. Amém. E isto é muito empolgante, porque olha o que a Bíblia nos diz, lá em Efésios 2,6. E juntamente com Ele, ok? Quem é esse Ele? Aleluia. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então não foi somente Cristo que assentou-se ali, mas nós que estamos nele nos assentamos também. Se nós nos assentamos ali com Cristo, significa que a obra também foi concluída em nós, por nós. Significa que eu também posso descansar. Os irmãos estão aqui comigo? Vocês estão tendo a sensação que eu estou sozinho? Oh, irmãos, eu falo para você, esses últimos tempos, parece que todas as pressões vieram em um único dia. Essa semana passada, talvez você não tenha passado por isso, ou você pode lembrar de um tempo bem passado na sua vida. Não sei se você já teve a experiência de que parece que todos os problemas vieram na mesma semana. Parece que todos os boletos caíram para o mesmo dia. Você já passou por situações assim? Que você não consegue ver solução, você não sabe para onde ir, você não sabe a quem procurar, você não sabe a quem recorrer, você não sabe o que fazer. Você já passou por situações assim? Pois é nessa hora que o Senhor está nos ensinando a descansar. Lembro do dia da célula, na quarta-feira, aconteceu uma situação e na palavra, né, nós falamos sobre Davi. Estava compartilhando a palavra. Eu falei, Davi, quando ele foi derrotar Golias, ele derrubou Golias, o gigante, com quantas pedras? Quantas pedras? Foi uma pedra. Mas você sabia que Davi juntou 5 pedras? Você sabia disso? Davi, ele juntou 5 pedras, mas ele usou só uma.
Eu estava compartilhando com os irmãos e irmãos, hoje foi o dia de eu juntar pedra, filho. Eu tinha que matar um gigante. Eu falei, Senhor, eu vou precisar de uma, mas eu preciso juntar 5 pedras aqui. Foi juntando, e aleluia, no final da tarde o gigante caiu. Glória. Então deixa eu te dizer uma coisa. Foi para aquele dia, foi resolvido. No dia seguinte teve outras lutas? Sim, mas eu posso dizer para você que todas elas o Senhor deu a vitória. Amém. Pastor, e essa semana tem? A agendinha tá cheia, filho. Tá gordinha a agenda aqui, sabe, a programação tá intensa, viva, tá no dinâmico aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, da mesma maneira que o Senhor fez na semana passada, por que não faria nessa? Aleluia. Sendo que um dos nomes do Senhor é o mesmo, ontem, hoje e amanhã, eternamente. O Senhor é um Deus que não muda. Amém. Ele foi fiel com você ontem, Ele também é fiel com você hoje. Amém. E será também amanhã. Então, quando eu tomo posse de que eu também estou sentado com Cristo, e o Senhor de fato tem dado a Ele a vitória, está preparando uma grande, de fato, derrota dos inimigos, e colocando debaixo dos pés do Senhor, também esses inimigos estão debaixo dos meus pés, porque eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Isso é empolgante, é muito empolgante, em saber que a preocupação que eu estava tendo em derrotar o inimigo, eu não preciso ter mais, porque esse inimigo já foi derrotado. Esse inimigo já foi vencido. Se ele foi vencido, por que preocupação? Por que ansiedade? Aí entra um exercício. A Bíblia fala que eu e você devemos nos esforçar para descansar. Esforçar para descansar. Eu gosto de um exemplo que eu vivo. Quando eu estou muito cansado, sim, fisicamente, eu tenho dificuldade para dormir, sabe? Eu sou uma pessoa rápida para dormir, graças a Deus, filho. Como eu falei aqui antes, eu durmo na queda. Se for para dormir encostado nesse púlpito de jeito aqui, eu durmo. Eu dormi na minha prova de vestibular, acredita? Eu dormi, eu estava tenso, eu tinha que fazer redação, debrucei na cadeira lá e dormi. Barbei na prova. Acordei, fiz e passei, aleluia, descansado, renovado. Mas quando eu estou muito cansado, eu tenho dificuldade. Aí você toma um banho, você faz um alongamento, você tenta relaxar de alguma maneira, demora um pouco a dormir. Então, nesse caso, eu preciso me esforçar para descansar, esforçar para dormir. A Bíblia já fala que eu e você também precisamos nos esforçar para descansar. Então, deixa eu trazer uma palavra do céu para você. Esse problema que está assolando a sua vida, que está te perseguindo, ele não tem poder para tirar o seu cansaço, seu descanso, perdão. Não tem poder para tirar o seu descanso. Ele quer produzir cansaço, mas o Senhor já te deu a vitória nele. Basta você enxergar Cristo, visto que você já está sentado nas regiões celestes com Cristo. Então significa que a sua visão ela já é panorâmica. Quem está sentado nas regiões celestes, ele consegue ver todas as coisas com os olhos do Senhor. Você está me entendendo? A solução já está às suas mãos. Você já pode pegar nela, já é palpável em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, para você descansar, você precisa entender que você já está assentado com Cristo. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz lá em João 4,17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança.
pois segundo Ele é, nós também somos neste mundo. Pastor, por que eu passo por essas pressões? Por que eu passo por essas lutas? Oh Deus, não tem jeito de pular essa etapa, não? Será que não tem jeito de pular isso? Essas coisas a Bíblia já fala, é para que nós venhamos a manter a confiança. Eu estava compartilhando aqui com os irmãos no cursão das experiências que eu tive. Quando você está debaixo do favor de Deus, o pastor Alex até falou agora há pouco no momento da oferta, o Senhor tira do ímpio para dar para você. Não foi isso? Tira do mundo para te dar. Transfere. Eu tive essa transferência por 3 meses na minha conta, que foram os 3 meses que eu fiquei desempregado aqui em Belo Horizonte. Não conhecia ninguém. Lá, no lugar que eu trabalhava, cheio de ímpio, o Senhor tirou de lá e transferiu literalmente para minha conta. Aleluia. E aí eu estava imaginando, o Senhor que fez lá atrás, por que Ele iria mudar comigo hoje? A Bíblia já nos ensina, é para que eu e você sejamos aperfeiçoados, treinados, aprimorados, e mantenhamos a nossa confiança nele. Eu e você precisamos confiar. Quantos aqui verdadeiramente já tiveram alguma experiência de provisão de Deus na sua vida? Levanta a mão. De qualquer tamanho, levanta a mão. Não tem medo não. Já teve mesmo? Bom, se Deus proveu na sua vida uma vez, por que não proveria 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 1 milhão de vezes? Tenha confiança, para que eu e você mantenhamos a nossa confiança. Terceiro princípio, aleluia. Podemos descansar na presença dos nossos inimigos. Aí é forte. Ouça agora bem atentamente. Isso eu quero realmente comunicar a você pelo poder do Espírito. Deus não disse: você pode descansar quando todos os seus inimigos forem destruídos e todos os seus problemas da sua vida tiverem sido resolvidos. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele quer que sentemos e descansamos primeiro. Senta-se à minha direita, até que eu coloque todos esses inimigos sob os seus pés. Então, em meio a esses sintomas, descanse na obra consumada, a cruz. O que eu tenho que fazer? Permaneça em repouso e não deixe o seu coração ficar perturbado. Fala para a pessoa que está do seu lado: permaneça em repouso. E não perturbe o vosso coração. Sabe, quando eu e você temos de fato a confiança, o Senhor diz: eu vou deixar esses sintomas físicos em seu corpo sobre os seus pés. Essa enfermidade não tem poder sobre a sua vida. Eu farei com que os problemas comportamentais, os desafios educacionais do seu filho fiquem sobre os seus pés. Amém. Eu vou fazer com que essa dívida financeira venha estar debaixo dos seus pés. Eu vou fazer com que esse relatório médico, negativo fique sobre os seus pés. Amém. Sabe, eu vou fazer com que aquela dificuldade que você está passando fique debaixo dos seus pés. Sabe, o Senhor não vai deixar que os seus inimigos fiquem sobre a sua vida. Eles vão ficar debaixo. Essa é a grande verdade. Você não precisa lutar contra os seus inimigos. O Senhor já te deu a vitória. Você não precisa ficar se defendendo de nada, filho. O Senhor já te deu a vitória. Em nome de Jesus. Quarto,
Para que eu descanse, você precisa ter a clareza que há uma terra que flui com abundância. Há uma terra que flui com abundância. O caminho de Deus ele é diferente do nosso. O caminho de Deus é que nós venhamos a descansar antes que Ele produza os resultados. Geralmente você quer produzir um resultado para você descansar, mas o Senhor age de maneira diferente. Em meio a esse processo, você precisa descansar. Você deve descansar, você tem acesso a esse descanso. Pastor, o senhor está me ensinando a viver uma vida irresponsável? Significa que eu não vou fazer nada e vou deixar que as coisas aconteçam? Não estou dizendo essas coisas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque o servo de Deus não anda na passividade. A fé é algo ativo. Entendeu? Nós não andamos na passividade. Ah, Senhor, dá os teus enquanto dorme. Pois é, mas não é isso que o Senhor está querendo dizer, não, filho. Não está falando que é para você dormir até meio-dia, 1h da tarde, não. Até porque a Bíblia fala que o Senhor trabalha todos os dias. E eu também, diz Jesus. O Senhor acordava pelas madrugadas. O Senhor tinha um dia completamente ativo, mas sempre no descanso. Tanto é que no dia de uma tempestade terrível no meio do mar, Jesus estava o quê? Aflito, roendo unha, preocupado se o barco ia afundar ou não. O que Jesus estava fazendo? Dormindo! Como alguém pode dormir desse jeito? Você está devendo, filho. Você está passando por problema. A empresa pode fechar. Você vai ser demitido. E seus filhos vão passar fome. E como é que você consegue dormir? Mas pergunta para Jesus então, como é que ele conseguia dormir quando a tempestade estava para afundar um barco e matar um punhado de gente? É só perguntar para ele. É porque Jesus não vivia segundo os padrões dessa terra, filho. Os padrões dessa terra é sempre promover cansaço. Você tem que fazer, você tem que merecer. Para nós não. O Senhor dá os teus. A vitória já me foi liberada. Obrigado. Sabe? Glória a Deus. Então, Deus, Ele de fato, o caminho de Deus é descansarmos antes que Ele produza resultados. Nós, por outro lado, nós queremos ver os resultados, para permitirmos descansar. Não é desse jeito com o servo de Deus. Você descansa em todo o processo. E depois as pessoas vão falar: como é que você fez? Rapaz, nem sei. Como é que você conseguiu? Está com produtividade? Quais foram as técnicas? Quais foram, sabe, os mecanismos? Você fala: não sei, eu só descansei, o negócio fluiu. Só deixei, o negócio fluiu. Aí é que está nós colocarmos a nossa confiança em Cristo. Obrigado. É fácil? Não, é um exercício. A Bíblia fala que nós devemos nos esforçar para descansar, porque a nossa mentalidade ainda não consegue ver. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mentalidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Ele disse que haveria uma terra que emanaria leite e mel. Pois você pode ler isso em Êxodo 3. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, Ele falou: eu tenho uma terra que emana leite e mel. Terra que tem recursos, que tem descanso, que tem fluir, que tem provisão. Sabe? Mas a terra não tinha apenas leite e mel. Ela estava fluindo esse leite e mel. E eu quero dizer para você que na sua vida, o que Deus tem para você é um fluir de abundância em todas as áreas que o Senhor colocou sobre a sua vida. A sua casa, o seu casamento, os seus filhos, de fato, é bênção para você fluir em toda sorte de prosperidade. Fala para a pessoa que está do seu lado: não sei se você sabia, mas você já está numa terra de abundância.
O triste, meus irmãos, é quando você está numa terra de abundância, mas você vive na escassez. É quando você é cercado de toda sorte de recursos, mas você vive ainda na pobreza. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem mesmo, adolescente, meu tio fez um convite para estar um grupo e fomos para uma churrascaria. E aí eu não tinha um centavo, né? E fomos para a churrascaria. Mas como é que eu vou comer alguma coisa sem ter um centavo? E aí vi uma batatinha, eu peguei uma batatinha e comi a batatinha, passando aqueles espetos lá, a pouco salivava, eu não comia nada. E aí eu comi uma batatinha frita que veio, uma batatinha frita. E levei a maior bronca do meu tio depois. Por que eu não tinha comido? Por conta daquela batatinha, ele teve que pagar um rodízio para mim. Eles cobraram o rodízio. Então eu estava no meio da abundância e saí da churrascaria com fome. Pensa no que tem ruim. Pensa que tem triste. Não vou nem lembrar desse negócio. Você vê por que eu estou lembrando isso? Que já até... Uma fome, o estômago estava nas costas. E passava aquele negócio assim. Eu parecia que esse cachorrinho, quando parava de frente à televisão de cachorro, sabe? Aquele super engraçado lá, ficava assim, ó. E o cara cortava aquele negócio, colocava no outro, o povo comia, sabe? E eu queria manjar tudo ali à minha disposição. E eu não comi nada. Mas a conta foi paga. Foi pago um churrasco por conta de um palito de batata frita. Levei uma bronca dele. Mas sabia que isso acontece conosco? A Bíblia fala que o Senhor preparou uma mesa para nós, onde você pode comer, desfrutar, saborear, enriquecer-se. Mas nós não desfrutamos, porque nós andamos ainda como eu andei, em meio, sabe, a um maná. Em meio a toda sorte de provisão, eu estava lá com o pé no Egito, com o pé no deserto, na escassez. Mas hoje eu quero trazer boas novas para você, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé, porque Deus tem uma terra de abundância para você. Sabe que nesse mesmo instante, quero parafrasear aqui, está passando, sabe, aquele espeto, aquela carne especial para você. Havia aquela comida para você desfrutar de uma maneira, sabe, sobrenatural. A provisão que você precisa já está à sua disposição. Está disponível a você. Semana passada eu dei um testemunho. E quando eu mudei, quando nós mudamos para cá, não tinha emprego, e eu fiquei por 3 meses desempregado. E no primeiro mês, que o dinheiro tinha acabado, eu só tinha R$5 literalmente no bolso. Eu falei com a minha esposa, eu vou lá ao banco, vou passar o cartão lá. Ela falou, mas vai passar o cartão você quê? Que era a conta onde o lugar que eu trabalhava acreditava no meu salário. E quando eu cheguei, para minha, não é surpresa, porque você sabe que Deus provê na sua vida, né? Mas eu levei um susto. Todo o meu salário estava depositado lá na minha conta. E eu não sei te dizer há quanto tempo ele estava, mas provavelmente ele já estava lá na minha conta há dias. E eu passando por escassez, tendo toda a provisão necessária lá na minha conta. Sabia que para você não é diferente? Talvez quero desafiar você a olhar aquela causa da justiça, ou lá no banco, ou daquilo que foi dado por perdido. Vai lá essa semana, vai lá, porque provavelmente você está passando por uma escassez,
tendo a provisão já liberada, disponível para você. E eu tenho certeza que nós ouviremos muitos testemunhos disso. Porque não há gigante maior do que o nosso Deus. O Senhor é maior do que todos os gigantes. Quando o Senhor falou da terra prometida, ali a Moisés, ele enviou uma equipe para que fosse lá espiar a terra. 12 príncipes foram. Porém 10 desses 12 trouxeram um relatório que não foi muito favorável àquilo que o Senhor tinha. Ele falou: olha, a terra de fato manda leite e mel. A terra tem tudo aquilo que Deus falou. Mas tem uma coisa: lá tem gigantes. E eles nos veem como gafanhoto, e nós também. E trouxeram um relatório contrário. Eles viram o problema e não de fato a abundância que estava ali à disposição deles. Mas 2 desses levantaram e falaram: não, ali é nossa. Ei, subamos e conquistamos. Vamos possuir aquela terra, é nossa por direito. E se há gigantes ali, independente do tamanho, eles sairão, e eles fugirão, e eles não ficarão, porque essa terra é nossa. Há uma terra prometida para você, há uma terra de abundância para você, há promessas liberadas para você. Quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Então creia, meu irmão, porque nesses dias de fato elas serão materializadas, serão concretizadas. Mas hoje nós precisamos aprender a descansar. O descanso é a nossa terra prometida. Hebreus diz que jamais entrarão no meu descanso. O Senhor, Ele coloca a terra prometida como descanso. Há uma promessa de Deus para a sua vida, e essa promessa é descanso. E nessa noite comece a chamar a existência. Onde você está? Eu não sei qual é a luta que você tem vivido, eu não sei qual é a impressão que você tem passado, eu não sei quais são os problemas que tem assolado, ou os gigantes que têm se levantado, te desafiado. Eu sei de uma coisa: há uma promessa de Deus para a sua vida, há um descanso para você, em nome de Jesus. E seja consciente do descanso e não consciente do gigante. Eu sei que amanhã tem gigantes para você derrubar, eu sei que amanhã tem boletos altos para você pagar, eu sei que amanhã tem exames para você fazer, tem muitas coisas que são gigantes, mas não tenha consciência disso. Tenha consciência do Deus que te favorece, tenha consciência do Deus que provê, tenha consciência do Deus que restaura, tenha consciência do Deus que cura, tenha consciência do Deus que já venceu, o Deus que está sentado à destra de Deus, o Deus que te chamou para sentar com Ele nos lugares celestiais, em nome de Jesus. Pai, nós nessa noite, nós queremos, ó Deus, declarar em nome de Jesus que nós entramos no descanso. Deus te chamou à terra prometida, e essa terra chama meu descanso. O Senhor te chamou para o descanso dele. O Senhor te chamou hoje para você ter uma consciência do descanso. O Senhor te chamou para você não temer, porque Ele de fato se agradou de vós, em nome de Jesus. Pai, nós nessa noite, nós oramos e declaramos que o Senhor é o Deus provedor, que o Senhor é o Deus que faz, que o Senhor é um Deus que nos leva a águas tranquilas, às águas de descanso. Por isso nessa noite tomamos posse do descanso do Senhor, em nome de Jesus. Para nós encerrarmos aqui, a Bíblia fala que eu preciso cantar. Cante, ó estéril. A Bíblia diz lá em Isaías 53, 54: canta alegremente, ó estéril, e não deste que não deixa a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as estacas, porque aí vem a promessa de Deus para a sua vida. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades assoladas. Sabe, meu irmão,
tudo isso que você está passando é o Espírito agindo na sua vida. Mas sabe qual é a esperança? É que a bênção de Deus virá de maneira tão grande, tão sobrenatural, tão forte, que vai transbordar para a direita e para a esquerda. Pastor, mas isso é só para mim? Não, até a sua posteridade será alcançada. Pessoas aqui, as gerações futuras, elas verão o quanto você foi favorecido em nome de Jesus. Junte-se com alguém aí ao seu lado por um instante e libere essa palavra de vida sobre ele nesse instante. Junte sobre ele e libere essa palavra de fé para você hoje entra no descanso. Você vai transbordar para a esquerda e para a direita. A sua posteridade será atingida. Comece por um instante a profetizar sobre a vida do seu irmão. Comece por um instante a profetizar sobre a vida do seu irmão. Comece a declarar que ele é o Senhor. Comece a declarar que hoje a vida do Senhor flui, livremente, abundantemente. Comece a declarar que mudou o tempo, a estação, sobretudo o descanso do Senhor, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida financeira, na sua vida familiar, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus, aleluia.